Quem quer emagrecer aí, levanta a mão. Pois é, esse é o desejo de muita gente. Mas existem muitos desafios nessa caminhada. Confira. Bem, eu converso agora com a doutora Jaqueline Penaforte. Ela é endocrinologista e recebe com muita frequência pessoas querendo emagrecer, claro. Tem alguém querendo engordar por aqui, doutora? Até que tem, viu? É muito menos comum, na verdade, é uma minoria da minoria da minoria, mas até que aparece, de vez em quando. Trabalho difícil, gente, engordar. Meu Deus, cadê precisar ter esse trabalho? Eu acho que é o sonho de grande parte das mulheres, ter o trabalho para engordar, né? E é difícil engordar? Na verdade, sim. Eu sempre explico muito que, às vezes, os sonhos das pessoas são diferentes do que elas vão conseguir, né? Então, a gente sempre tem que tentar o melhor do paciente. É muito comum, eu dou muito exemplo, pessoas magras, mas que nunca vão ser tão magras quanto a Gisele Bündchen. Ou então, uma pessoa que tem um fenótipo cheio de músculo e uma pessoa magrinha nunca vai conseguir chegar naquele fenótipo. Então, é muito mais sobre saúde, de como conseguir chegar no seu melhor do que almejar coisas que, na verdade, cada um tem o seu próprio perfil. Trabalhar com a realidade, com o que temos, né? Claro que melhorando o que temos. Exatamente. Inclusive, esse é um ponto tão importante quando a gente fala em sucesso de obesidade. Muitos pacientes chegam com aquela vontade de, quando eu me casei eu pesava 50 quilos, hoje eu tenho 80 e eu quero voltar a pesar 50 quilos. Né? Se trata realmente de uma paciente obesa, a primeira coisa que a gente tem que explicar é que o sucesso na obesidade é perda de 5 a 10% do total de peso. Então, você pega um paciente com 80 quilos, consegue fazê-lo chegar aos 72 e o principal, manter o peso perdido já é considerado sucesso terapêutico no tratamento da obesidade. E de forma muito importante, essa perda de 5 a 10% já traz inúmeros benefícios metabólicos. Pressão, glicemia, né? Famoso açúcar do sangue, diabetes, tudo isso tem melhoras importantes com perdas que às vezes as pessoas acham que são pequenas, mas que na verdade são substanciais para a melhoria da saúde como um todo. Pergunta que não quer calar. Por que casar engorda? Essa pergunta é muito interessante. Eu brinco muito com meus pacientes aqui, que eu digo que todo mundo pensa que come por fome. Eu digo que, na verdade, os menores dos motivos que levam a gente a comer é fome. A comida, hoje em dia, é muito um mecanismo compensatório, né? Então, é muito comum um paciente que está estressado, não, trabalhei o dia inteiro, mereço, eu vou comer. Ou então, um paciente que diz assim, Ave Maria, tive muita raiva, preciso de uma alegria. Aí come. E de forma semelhante, a pessoa quando casa, tá ali, aí pede um vinho, pede mais comida, e assim vai consumindo calorias. Felicidade também pode engordar. É questão social também, as pessoas gostam de se reunir para comer, né? Para ir para um restaurante. Mas comer é um ato social e tem que ser mantido esse ato social. Outra coisa que eu considero muito absurda são as restrições que estão sendo feitas hoje. Sempre que eu estou aqui, eu trabalho completamente contra restrição total. Né? As próprias restrições grandes, elas são uma forma de, muitas vezes, levar o paciente a desenvolver impulsos ruins. Eles desenvolvem bulimia, podem desenvolver anorexia, transtorno de comportamento alimentar. Então é muito ruim. Eu via muito paciente dizendo, não, porque eu fui para uma médica tal, nutricionista tal, que disse que quando eu saí de casa eu levo uma marmitinha com tomate, com ovo. Aí eu disse, e aonde está o prazer social de comer, né? Nos dias de hoje, ou como sempre foi, comer é um ato social, é um ato de prazer e que deve sim ser mantido. E pessoas que são mais ansiosas, por exemplo, fazer um jejum intermitente. Aí quando acaba o prazo, vai com tudo. O jejum intermitente, ele na verdade começou porque se viu que os pacientes que passavam um período de tempo longo sem comer, tinham-se alterações metabólicas positivas, melhora de resistência insulínica, alteração de ácidos graxos, triglicerídeos, e aí começou-se a ver se realmente levou logo para o lado da obesidade. Será que a gente diminuir as frequências com que a gente come, aumentar o intervalo entre uma alimentação e outra, vai facilitar a perda de peso? E o que se vê é que nenhuma dieta, hoje em dia, é considerada superior à outra em relação à perda de peso. Se o jejum intermitente se adapta a você, se você é um paciente que não tem necessidade de comer em períodos curtos de tempo, é uma ótima opção.
O que a gente tem hoje, o que a gente sabe é que o jejum intermitente vai levar ao emagrecimento simplesmente por redução da quantidade de calorias que são ingeridas. Se você está comendo 2 vezes por dia, faz uma refeição pequena no almoço e outra pequena no jantar, você vai emagrecer não porque você ficou um longo período de tempo sem comer, mas sim porque a quantidade de calorias que você consumiu ao longo do dia foi menor. É simples assim. Só que o jejum intermitente, por exemplo, ele não é de forma alguma um tipo de dieta ideal para quem tem transtorno de compulsão alimentar. Ele pode desenvolver transtorno de compulsões, como por exemplo a bulimia, tá? Então não é indicado. São muitos erros que envolvem essa questão do emagrecimento, né, doutora? Muito. Como eu falei, o primeiro erro são aquelas metas ilusórias que o paciente chega, né? E o segundo erro é tentar tratar a obesidade como uma doença aguda. Como é que eu gosto muito de explicar? Paciente, muitas vezes, a gente fala muito que a obesidade é a única doença em que o tratamento é culpado, né? Se você tem hipertensão, pressão alta e toma um remédio, sua pressão vai ficar controladinha. Na hora que você para de tomar o remédio da hipertensão, sua pressão volta a subir. A mesma forma é a obesidade. Não existe tratamento agudo para a obesidade. Não existe, eu li no Instagram uma fórmula mágica que eu vou perder 20 quilos em um mês. Aí está o grande erro. O erro não é a velocidade com que você perde peso. O erro é você achar que perder o peso e suspendendo o tratamento, você vai conseguir manter o peso. Não é o normal. O normal é que uma vez tendo suspenso o tratamento foi feito de curto prazo, a chance é que você volte a ganhar o peso. É a mesma forma de hipertensão, de diabetes. Tendo suspenso o tratamento, vai voltar lá para o comecinho. Então não é que o remédio tem efeito rebote, que é muito comum perguntarem. Eu vou ficar dependente de remédio? O remédio tem efeito rebote? O remédio não tem efeito rebote. É a suspensão do remédio que volta a gente lá para o comecinho. A gente fala muito, quando eu falo em tratar a obesidade dos meus pacientes, eu explico muito que eu gosto de colocar em 2 períodos diferentes. O primeiro período inicial é o de perda de peso e o segundo, que muitas vezes é o mais difícil, é o de manutenção do peso perdido. E nesse período de manutenção é super importante que a medicação, que a droga seja mantida, né? Então não adianta, cheguei no peso ideal e suspendo tudo. A chance é de que volte o efeito sanfona. Isso mesmo se aplica para injetáveis, para orais. Certeza. E aí entra um dos grandes pulos do tratamento da obesidade. Se a obesidade é uma doença crônica, eu não posso jamais tratar com uma medicação que eu só posso usar 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Se eu tiver que usar um remédio que só tem segurança, estudo de segurança por 6 meses, esse daí já está fora do tratamento, porque eu vou suspender no período que eu ainda não consegui estabilizar o peso e vai voltar tudo. Quando a Natália fala aqui dos injetáveis, né, que são os famosos análogos de GLP-1, que hoje tem vários, não vou nem citar, né, mas são aquelas famosas canetinhas subcutâneas que tem de aplicação diária, de aplicação semanal. Enorme vantagem, estudo de segurança a longo prazo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de semaglutida, que é uma droga de uso semanal, ele foi feito 2 estudos. O primeiro estudo era se o remédio fazia perder peso e o segundo estudo era se o remédio era capaz de manter o peso perdido. Então, o que é que se viu? Que nos pacientes que mantinham o uso da droga a longo prazo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a capacidade de manter o peso perdido conseguiu. E o pessoal que usou por curto prazo, perdeu o peso e parou, volta a engordar. E lembrando, gente, que é um tratamento. Não dá para fazer de qualquer forma em casa, né, doutora? Não dá para tomar qualquer coisa que encontra na farmácia. Eu conheço pessoas que têm passado muito mal de ir para emergência por conta de remédios de farmácia, de emagrecimento, e tem matado pessoas. Com certeza. Inclusive, a Anvisa, sabiamente, acho que há uns 2 ou 3 meses, se não me engano, publicou uma norma que proibia a fabricação de remédios por farmácia de manipulação que tivesse mais de 2 drogas juntas para emagrecer. Então, isso, a gente que trata a obesidade com respeito, a gente que é endócrino, trata com respeito, foi uma enorme vitória, né? Porque o que se via muito hoje era prescrição de manipulados que contenham 5, 6, 7 drogas juntas, muitas vezes drogas que como é que eu posso explicar? Que aumentavam a adrenalina, aumentavam essa questão, deixava a pessoa ansiosa, juntas, e medicações desnecessárias e proibidas, anabolizantes, hormônios tiroidianos para quem não tinha necessidade,
tudo misturado numa formulação só e culminando nisso aí. Num paciente que fica com uma crise de ansiedade, num paciente que emagrece às custas de perder a saúde, que não é o que a gente quer. Então, a Anvisa sabiamente proibiu essa comercialização e essa fabricação pelas farmácias de manipulação desse tipo de medicamento. Né? Medicamento não, de junção de medicamentos. Porque não adianta estar magérrima nas redes sociais e passando mal. Indo para o hospital, querendo morrer, com síndrome do pânico, que é o que a gente vê com muita frequência. Com certeza. Justamente por essa prescrição, essa soma de medicações que não poderiam estar juntos, né? O indicado mesmo, doutora, é vir para consulta, né? Com certeza. Há um emagrecimento saudável, né? Ele tem que ser acompanhado de um acompanhamento médico. Existe uma especialidade clínica, uma especialidade médica, que um dos focos é esse daí, além de vários outros, né? É possível sim emagrecer, mas com responsabilidade, na forma certa, no tempo certo, do jeito certo, não é isso? Muito obrigada, doutora Jaqueline, pela participação mais uma vez aqui no Check-up. Eu que agradeço, viu, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.